a mais um episódio do nosso Vozes Delas. Que alegria ter vocês com a gente mais uma vez. Eu estou aqui, como sempre, com a minha host, Raíssa Bittencourt. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez com assuntos maravilhosos e, como sempre, com nossas roupas Cacai. Se você é daqui de Salvador, as lojas ficam no Itaigara, no Shopping Passeio. Se não é, olha no site, né, Ju? As roupas são lindas. Tem loja pelo Brasil inteiro e a gente tá sempre aqui, ó, essa segunda temporada, todas belíssimas de Cacai. E hoje nós estamos com uma convidada também belíssima. Ela que é escritora, palestrante, empreendedora, dona de escola. Ela que é professora da UFBA, graduada em filosofia, em química. Eu que babo ela na internet diariamente. Estamos com Bárbara Carini. Muito bem-vinda, meu amor. Prazer, que obrigada, alegria. Raíssa. Obrigada pela Que alegria ter convite, você aqui. gente. Você já sabe da minha admiração pelo seu trabalho há anos. E quando a gente criou Vozes Delas, você sempre foi uma pessoa que estava na nossa lista. Eu falei, gente, a gente precisa trazer Karen. O trabalho dela é especial, é importantíssimo, é uma potência de mulher. Então, ter você aqui no nosso sofá, você não imagina a minha alegria, a minha felicidade. E fazer também com que mais pessoas te conheçam o seu trabalho, conheçam quem é você. E eu já queria que você começasse se apresentando para eles. Coisa linda. Tô feliz, gente. Tô feliz de estar aqui no Vozes Delas. A gente já tava, acho que há uns 3 meses articulando. Tentando isso. E eu super na intenção de que rolasse, felizmente rolou. Eu fui apresentada bem pra caramba aqui. Eu sou Bárbara Carini, sou educadora, sou escritora, sou palestrante, sócia idealizadora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, né, primeira escola afro-brasileira do Brasil. Sou mãe da Iana, do Raro. E é isso, sou uma mulher negra, cis, soteropolitana, da Fazenda Grande do Retiro, com muito orgulho. E é isso, é esse território que me deu régua e compasso para me tornar a mulher que eu sou. E eu já queria perguntar sobre isso, Karen. Você sair do berço de Salvador aqui, você acha que fez você ter uma visão diferente de mundo? Salvador? Sem dúvida, né? Eu acho que todo território forma a gente, né? Sim. Eu acho que a gente é muito fruto das nossas sociabilidades, das nossas experiências. Eu venho... Acho que Salvador forma, e a periferia de Salvador, ela também nos forma de uma outra dimensão, né? Eu falo sempre desse lugar da periferia, da quebrada, como um território de constituição subjetiva muito marcada pela ancestralidade negra, né? Pela ancestralidade africana. Eu tenho valores da minha infância, da minha rua, que vem muito das perspectivas ancestrais africanas, né? Como senso de coletividade. A gente estava sempre em bando, né? A gente vivia muito esse coletivo, essa comunidade, essa experiência da rua, né? A gente vivia a rua, óbvio que tudo isso é transitório, hoje os tempos são outros e infelizmente essa experiência está difícil, a violência numa escala crescente, as telas também sequestrando a infância das nossas crianças. Mas eu era aquela criança da rua, de brincar de sete pedrinhas, de vôlei, de esconde-esconde, de pega-pega, de baleado, de garrafão também, tinha uma brincadeira mais violenta. Sim. Mas eu venho dessa realidade, né, da valorização dos mais velhos, né? Isso é algo da cultura ancestral africana também, da importância do ancião, da escuta do ancião, do quanto que para mim era incrível parar para ouvir seu Jonas e as histórias que ele tinha de ter encontrado o Lampião, né, de respeitar as mais velhas da rua, de quando Dona Marlene eu andava sem camisa, e aí Dona Marlene, eu com 10 para 11 anos, ela falou, você já tá mocinha, não pode mais andar sem camisa, que o pessoal chamava de moleque macho, né? Eu falei, meu Deus, eu tô nua, aí fui correndo para casa, vesti uma camisa, eu vi que eu estava sem camisa naquele momento que aquela mais velha me chama. E essa coisa também de não ter nada e ao mesmo tempo ter tudo, né? Assim, a gente não tinha muita coisa, não tinha objetivações, não tinha materialidades, mas tudo que a gente tinha era de todo mundo. Então entrava um na casa do outro. Quando eu mudo de contexto social, para mim é muito esquisito. Eu sofro bastante por não saber quem é meu vizinho. Uhum. Quem é minha vizinha. Eu falo, caramba, tem 4 pessoas que moram aqui nesse andar desse prédio. E se alguém morrer, eu só vou saber
quando o cheiro chegar até mim, o odor chegar até mim, porque eu não sei quem são as pessoas. Então, quando eu mudei de classe social, assim, essas experiências comunitárias da favela de Salvador me fizeram muita falta, né? E que eu entendo que são experiências de base ancestral africana, porque a lógica africana é uma lógica comunitária, uma lógica de coletividade, uma lógica de valorização do sábio, do ancião. Então, tudo isso me formatou e eu fui uma criança muito feliz, apesar de ser atravessada, né, pela experiência que é ser uma criança negra, periférica no Brasil, né? A gente é atravessado, sim, pelo genocídio, a gente é atravessado, sim, pela violência, pelas múltiplas ausências, mas eu acho que esse cheiro doce e coletivo da infância, eu acho que é o que mais nutre as minhas memórias. Que legal. Bárbara, e se a gente entra no seu Instagram, tem um nome lá, né? Você é conhecida como intelectual diferentona. Sim. Conta pra gente como você chegou a esse nome, que é tão particular seu, né? Não é, menina? Foi uma coisa interessante, né? O nome foi muito engraçado. Eu estava em um ano, 2020, meu Instagram era um outro Instagram, eu nunca fui muito tecnológica, assim, eu nunca desembolei bem com essas coisas. Aí foi uma amiga minha da faculdade que criou meu Instagram, acho que em 2011, logo quando surgiu, sei lá. E ela botou o nome que ela me chamava, que era Babs. Aí ela botou Babs Carine, o nome do Instagram. Ficou anos esse Instagram, Babs Carine. Quando chegou 2020, aquela distopia que a gente viveu, de isolamento social e de Covid, de tudo, de lockdown, eu entrei em um processo econômico bem delicado, né? Assim, eu já com as escolas, quer dizer, com a escola Maria Filipa Salvador, a escola praticamente quebrando, né? Enfim, a escola de educação infantil, pandemia, tudo que ficou ali foi a educação virtual, né? Síncrona ali, as aulas assíncronas, aquela coisa. E as criancinhas de 2, 3 anos não lidavam bem com aquilo, né? Então, foi uma evasão muito grande da escola, enfim. E aí eu quebro financeiramente e passo aquele ano com dificuldade, né? E quando chega no final do ano, eu paro com uma amiga, né? Eu falo, cara, uma amiga que era também professora, quer dizer, é professora na universidade, mas que naquele contexto estava atuando fora. Ela estava atuando como coach de carreira, a Lilian Simplício, inclusive, um beijo, minha irmã. Ela estava atuando como coach de carreira, eu falei, cara, eu preciso conversar com você, eu tô assim, precisando de ajuda, uma orientação. A gente conversou, e aí ela falou, cara, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, não sei por que você não ganha dinheiro com a sua inteligência. Eu falei, mas como assim ganhar dinheiro com a inteligência? Eu sou professora da universidade há 8 anos, eu acho que eu já ganho dinheiro com a inteligência, né? Sou funcionária pública, eu ganho um salário, e eu faço coisas aqui dentro da universidade, eu produzo artigos, eu oriento pesquisas, eu dou aulas. Ela, não é disso que eu estou falando. Tem formas outras de ganhar dinheiro com inteligência. Você pode dar consultoria, você pode dar palestra remunerada, você pode dar cursos remunerados, você pode ganhar dinheiro com isso. E aí, de cara, eu fiquei assim, foi um choque. Um choque porque tem um modo específico de pensar dentro do funcionalismo público, né? Que, enfim, que tá tudo bem, tá tudo certo. Você recebe um salário e você entende que tudo que você vai fazer cabe dentro daquele salário. As bancas que você vai participar, né, as comissões que você vai participar dentro da universidade, as palestras que você vai dar, tá tudo tipo organizado na sua cabeça que você vai receber a passagem aérea e a hospedagem, tipo, porque você já recebe como funcionária pública, né, como professora da universidade. Então eu não conseguia pensar nesse outro lugar. Fora da caixinha. Fora da caixinha, não conseguia. E além disso, para mim, era muito difícil, porque eu achava que era um sofisma, né. Eu lembro que quando a gente estudava Grécia, tinha Sócrates, que era a pessoa que ensinava nas praças para todo mundo, gratuitamente, etc. E os sofistas, que eram quem vendia conhecimento, eram as pessoas que vendiam conhecimento. E os sofistas era muito criticado sempre que eu estudei na filosofia sofista. Aí eu falei, pô, mas você é sofista? Eu vou vender... a briga interna aí. Foi uma loucura. Mas eu precisava. E aí eu fui dormir depois dessa conversa, nesse dia, e eu acordei de intelectual diferentona, porque ela falou assim, ela começa pela sua rede social. Tipo, você pode vender conhecimento, e a sua rede social precisa ser um portfólio disso. A sua rede social precisa ser um espaço. E eu já estava fazendo isso na rede social. Porque em 2020, eu comecei a gravar vídeos sobre conteúdos diversos,
muito para dar conta da minha solidão no lockdown. Eu apaixonada por dar aula, eu falei, bom, eu vou gravar uns vídeos com conteúdo de aula e vou postar. E as pessoas foram gostando muito, falando da didática, que era acessível, que as falas eram bacanas e tal. E aquilo foi me inspirando. Então, desde de março, que foi quando a gente, 18 de março, até dezembro, que é quando eu tive essa conversa com a minha amiga, eu já estava fazendo esse movimento. Aí, quando eu dormi nesse dia que eu já acordei intelectual diferentona. E seguindo, né? Eu já postava vídeos de dança. Sempre gostei de dançar. Sempre gostei de dançar, né? Desde a infância. Meu sonho de infância era ser Débora Brasil, né? Eu me formei em Química e Filosofia por acidente. E me conte, dentro desse processo, eu já vi, por acompanhar você, eu já vi que vira e mexe você postava umas coisas das pessoas que não conseguiam separar as coisas. De você dançar, de você dar aula, de você ser palestrante, de você ser sócio empresário da sua escola. Misturar as coisas porque você dançava. Você sofreu muito com isso na internet? Sofri e sofro. A questão é que hoje eu me blindo mais. Tipo, ontem eu estava dando uma palestra e, enfim, uma moça levantou e me falou de uma experiência, ela é doutora em biologia, enfim, me contou que ela sugeriu alguma coisa minha no grupo de pesquisa e um professor falou que detesta essa intelectual, né? A performance dessa intelectual, o modo como essa intelectual se porta, fala e etc. Ontem, né? Nessa semana, uma outra professora de uma outra universidade pública aqui da Bahia me mandou mensagem, falou, Bárbara, sugeri seu livro, Como Ser um Educador Antirracista, lá para compor, né, o programa das disciplinas da universidade e tal, e uma professora, né, se levantou e disse que não gostava de indicar influencers na universidade, né? E aí ela falou, não, mas é um livro vencedor do Prêmio Jabuti, tipo, eu não estou pegando um vídeo, eu poderia pegar um vídeo da influencer, Bárbara, né? Mas a gente está falando de um livro que venceu o maior prêmio literário do Brasil. E aí a professora falou, não, se você quiser você bota, na minha eu não vou botar. Então assim, até hoje eu ainda vivo essas questões, mas eu lido com mais tranquilidade. Eu não permito que me acessem em um lugar de me gerar desconforto, de me desestabilizar emocionalmente. Eu acho que o fato de eu ter me afastado da universidade também, eu falo isso com muito cuidado, porque eu não quero inibir, né, assim, fazer com que as pessoas que querem adentrar na universidade se sintam desencorajadas. Tipo, a Bárbara falou aquilo, eu não quero. Não, vá, a universidade é um espaço que a gente tem que ocupar, é um espaço para todo mundo. Mas, por exemplo, eu estou desde, sei lá, janeiro do ano passado, a gente já está em setembro, né? Então, estou aí há 1 ano e 9 meses afastada, com licença sem vencimento da universidade. E tem sido momentos de muita saúde. De muita saúde mental para mim, assim, porque eu deixei de conviver com uma série de problemas que eu vivia decorrentes de um modo de pensar a intelectualidade muito limitado. Eu não... Se as pessoas entendem que eu quero menosprezar o modo de produção de conhecimento da universidade, é muito errado, não é sobre isso. Eu quero pautar outras formas de intelectualidade. Eu quero pautar outras formas de produção de conhecimento, outras dimensões performáticas na socialização do conhecimento. Eu não acho que cabe tudo em um único padrão do que é ser intelectual, do que é produzir conhecimento, de como que a gente tem que se portar, de como que a gente tem que falar, de como que a gente tem que ensinar. Aí meu último livro que eu publiquei, o E Eu Não Sou Intelectual, um quase manual de sobrevivência acadêmica, vai muito nesse sentido, de trazer essas minhas dores, né, de uma pessoa que não fui tão bem lida. Mas aí também, nesses mecanismos psicológicos de conforto, de autoproteção, eu busco me apoiar nas valorizações cotidianas que eu tenho. Então, tipo assim, do mesmo jeito que eu sei que tem pessoas que falam isso, né? E aqui eu não estou falando apenas de pessoas brancas, infelizmente. Seria mais confortável, talvez, eu dizer assim, não, são apenas pessoas... Não, pessoas negras, acadêmicas, algumas, né? Enfim, do mesmo jeito que algumas pessoas brancas.
Enfim, tem essa lógica eurocêntrica, ocidental, de produção de conhecimento. E aí, esses dias também, uma moça recuperou uma foto minha com meu companheiro do Carnaval de 2024, se não me engano. Do Mete Seu Cachorro, da música. Você dançando lá, feliz. Foi, no mas carnaval, a que gente, as misturas as ele coisas. estava com uma fantasia de cachorro. Foi. E escrito Pitbull, alguma coisa aqui na barriga. E eu com a plaquinha Mete Seu Cachorro. Aí a gente tirou uma foto. E aí ela falou que foi um fuzuê no grupo de pesquisa dela, aquela foto, né? E que pesquisadoras, inclusive negras também, falando que era um reforço da hipersexualização, da mulher negra, etc. Enfim, eu respeito as perspectivas todas, mas eu endosso aqui que eu sofro muitos ataques por não estar dentro de um padrão previamente estabelecido. Eu já tentei estar nesse padrão quando eu comecei minha trajetória na academia. Só que eu percebi que eu não precisava negociar minha existência para caber na caixinha de ninguém. E essa virada de chave para mim foi fundamental, porque é aí que eu desenvolvo a autenticidade. Tanto do meu jeito de falar, quanto do meu jeito de escrever, quanto do meu jeito de me relacionar com as pessoas, de me relacionar com o mundo, de produzir o meu conhecimento, né? Então, isso para mim foi muito importante. Eu me encontrar, né, nesse processo e a partir desse encontro eu me projetar no mundo como uma intelectual diferentona. Isso é um processo muito importante, né, da gente levantar essas reflexões entre a gente mesmo e pensar o que eu quero ser, né? Tipo, qual é a bandeira que eu quero levantar, o que eu consigo sustentar aqui, o que pra mim eu não vou sustentar e vai ser assim. Mas o que eu quero que você traga um pouco mais, Bárbara, é como é que você acha que esses desconfortos, esses incômodos são importantes também pra gente andar, avançar e construir coisas novas. Porque eu acho que muito desses livros também vieram de incômodos seus, né? Porque essas reflexões são importantes. O que é uma intelectual? Né? Que palavra é essa? Que comportamento é esse? Que pessoa é essa? Aí, para trazer para as pessoas também que, se vocês estão incomodadas, isso também cabe... Te move. Faz você se esse mover. movimento. Sim, esse livro, inclusive, que eu publiquei, é um livro bem... Eu tenho livros para diferentes segmentos, né? Sim, Por exemplo, eu citei aqui o Como Ser um Educador Antirracista, que é um livro mais voltado para educadores da educação formal e não formal e para familiares. Sim. Então, tipo assim, pessoas que têm crianças na família, que querem promover uma educação antirracista para a criança, independentemente da criança ser negra, de não ser negra, enfim, porque o antirracismo está aí para todo mundo. E eu te conheci por esse livro. Pois bem. Foi, a Planeta mandou para você toda linda, postou, maravilhosa. E aí tem esse livro, aí depois eu, por exemplo, escrevo um só para o estudante, o pessoal me demanda na rede social. Fala, Bárbara, você escreveu para os professores, agora escreve um para os estudantes. Aí eu escrevi o Querido Estudante Negro, né, para esse... É um livro que tem circulado muito, tem experiências muito bonitas de estudantes fazendo grupos de leitura. Legal. Né? Ontem eu encontrei uma senhora da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que aprendeu a ler, e o primeiro livro que ela leu foi esse. Ai, que lindo. E ela estava me contando, tipo, coisa linda. E aí eu vou para e eu não sou intelectual, que foge desse escopo. Não é tipo, especificamente sobre o antirracismo, não é para a família que tem criança, não é para o educador, para a educadora, é para o público da academia. E para o público desajustado da academia. E esse público desajustado, você me perdoe, é muito grande. Com certeza. É muito grande. Grande parte das pessoas. E eu me sinto movida a escrever esse livro justamente pelos relatos. Eram constantes os relatos de estudantes de mestrado, de doutorado. Basicamente, são estudantes da pós-graduação. É um livro que se direciona para todo mundo. Eu falo com os pares, eu falo com os professores, com as professoras da universidade, falo com todo mundo. Mas quem se sente mais acolhido é o estudante da pós-graduação que muitas vezes está passando por processos de assédio moral, muitas vezes está passando por perseguições desnecessárias, né? Nenhuma perseguição é necessária, mas está passando por perseguições completamente infundadas, está passando por processos na academia que está gerando diversos gatilhos, traumas, né? Um senso de falta de pertencimento àquele lugar e um desejo de ir embora para nunca mais voltar. Com certeza. Então, muita gente, quando encontrou esse livro, as experiências que eu tenho dos retornos assim são muito bonitos, né? Porque são pessoas que falam, poxa, Bárbara, eu estava para sair, eu estava para largar o mestrado. Mas depois que eu li esse livro, eu percebi que a academia é um espaço meu e eu percebi que eu posso existir ali.
né? Porque eu desconstruo essa lógica do poder. Tipo, quem é essa pessoa que você tem medo? Né? Quem é essa pessoa? É uma pessoa como você, é uma pessoa que está se utilizando de pequenos poderes. Sim. É uma pessoa que está ali diante de uma banca, se utiliza daquela pompa, daquela condição, para muitas vezes lhe oprimir, lhe constranger, te diminuir. Mas assim, vá grande. Olhe para a sua história. Exatamente. Né? Eu conto sobre a minha. Eu falo, cara, quando eu fui fazer um concurso para professora, eu era muito nova, né? Eu passei no meu concurso da Universidade Federal da Bahia com 29 anos, ou com 25 anos. Eu já estava no doutorado, era um concurso que só exigia um mestrado. E eu fui, fiz o concurso. E naquele contexto de ansiedade, eu fiquei pensando na banca, né? E eu falei, cara, aquelas pessoas, eu não tenho que ter medo daquelas pessoas. Olhe do que eu já tive medo na vida. Eu já tive medo na vida de bala perdida, eu já tive medo na vida de perder meus irmãos. Todos os dias eu tinha medo de perder meus irmãos pro genocídio negro da juventude na favela do Brasil, né? Eu tinha medo de coisas diversas na minha vida. Eu tinha medo, sei lá, de barata, mas eu tinha que lidar com o meu medo, porque a minha casa não tinha saneamento básico. Então eu venho de um contexto de uma Babilônia, por que eu vou ter medo daquelas pessoas que a gente chamava de play na época? Hoje em dia, não sei como é que chama, mas naquela época a gente chamava de play, né? Como é que eu vou ter medo desse menino de play, desse pessoal leite com pera? Sim, entendi agora. De play. Como é que eu vou... Não vou ter medo. Aquelas pessoas não viveram metade das experiências difíceis que eu tive que viver na minha quebrada. Então, assim, vai lá, vai grandona. Você sabe da sua luta, você sabe da sua história. Então, é você sempre se colocar em um lugar de releitura de quem você é e dos passos que te trouxeram até aqui. Sim. Para de olhar para lá, olha para si. Olha para si e vai. Um projeto, do curso de projeto, né, de mestrado, de doutorado, e felizmente tenho... Ontem uma moça veio falar comigo, né? Eu fui palestrar, ela mediou a mesa, eu não a conhecia. Ela falou comigo, ela, Bárbara, eu falei com você uma vez na rede social, te pedi uma bolsa do seu curso de mestrado, porque eu queria fazer mestrado, na época eu não estava bem de grana, você me deu a bolsa, e eu passei no mestrado, eu queria te dizer, hoje eu vou mediar a mesa com você, eu estou muito feliz. Eu falei, cara, que mundo incrível, né? Que coisas incríveis assim que a gente vive. E aí eu dou cursos de mestrado, doutorado, muita gente passa, acessa esse sonho, e eu digo para eles constantemente, né? Eu falo, brother, ninguém sabe mais do seu projeto do que você mesmo. Você está indo para uma banca, aquelas pessoas ali, elas leram o seu projeto pontualmente. Você já tem meses pensando no seu projeto. Você talvez tenha anos pensando, tentou, perdeu, voltou, repensou, reescreveu. É uma coisa que é sua, né? É algo que é seu. Então, você não tem que ter constrangimento, medo ou vergonha de falar de algo que você produziu. Então, fale com posse. Fale com segurança, né? Onde você sentir que você fraqueja, é ali que você tem que melhorar. Porque é ali que vão perceber. A gente percebe uma fala insegura, trechos de falas inseguras. É ali que a gente vai apertar. Então, onde você perceber que tá ruim, melhore. Mas vá e vá firme, porque é algo seu. Então, esse livro, por exemplo, ele dialoga com as pessoas muito nesse lugar de altivez, de, tipo, levante sua cabeça. De encorajar mesmo. Se encoraje, se erga, vá. Sabe, essas pessoas não são maiores do que você em nada, não. Elas tiveram, talvez, mais tempo, talvez elas percorreram caminhos que você está começando a percorrer agora. Mas isso não significa que elas são melhores do que você na vida, né? Você é tão gente quanto ela e tão importante quanto essas pessoas, né? Porque a gente tem essa mania de colocar o outro em um patamar, né, que é maior, e aí a gente se diminui. E o outro que já se coloca, então? Aí, porque tem isso, né? Porque tem um Olimpo intelectual. Tem. Pessoal, estou aqui, né? Tem uma coisa que assim, quando você sai da academia, assim, quando você vai trabalhar um pouco fora da academia, que você olha para ela, você fala, cara, que loucura, que loucura. Esses dias, um professor me pediu um vídeo, né? Me pediu um vídeo para concorrer, enfim, ele queria uma fala minha, ele vai concorrer a um cargo, ia concorrer a um cargo. Ele até venceu a eleição. Tem diversas eleições para comissões, para comitês, para conselhos, né, para representação em conselhos, fazem eleição. Geralmente são cargos que não são remunerados, você não tem adicional salarial. Poucos são os cargos que têm adicional salarial, né? Geralmente o que você ganha é tipo assim, uma redução de carga horária, você
tem alguns outros benefícios, né? Mas então, você vai trabalhar, você não vai receber mais dinheiro, você... Aí ele lhe pediu um vídeo. E aí ele pediu esse vídeo, né? E aí veio uma outra pessoa que viu o vídeo e foi fazer uma série de críticas pro cara. E aí eles ficaram se degladiando na rede social. E aí eu falei, por quê? Pra quê? Que poder é esse? Quando a gente está ali imerso, a gente não consegue ver. Aquilo ali se torna o seu grande universo, né? De brigas, de conflitos, de ansiedade, de falta de ar, de chegar em casa e de desabafar com seu companheiro, com sua companheira. Olha, foi assim a universidade, e etc, etc. Mas é só você falar, não, eu não vou permitir que isso se torne um inferno para mim. Isso é o meu ambiente de trabalho, é um ambiente que eu produzo isso, aquilo, que eu tenho relações com estudantes, que é para ser leve, que é para ser bacana. Eu não tenho que passar o meu final de semana mal porque alguém me inviabilizou de conseguir a chave do banheiro tal ou o voto que eu tive para os ar-condicionados serem assim, sabe? Tipo, colocar o problema, o problema no lugar que ele tem, né? A dimensão que ele tem. Exato. Porque tem essa coisa da gente transformar o problema é o maior problema da minha vida, e não é. E nenhum dos problemas é o maior da sua vida. Né? Com certeza. Nenhum. Então, óbvio que aqui a gente está falando de uma pessoa terapeutizada há 5 anos. Sim. Né? Que, tipo, acho que ano passado, alguma coisa eu falei da universidade. Aí minha terapeuta falou assim, nossa, a universidade voltou aqui. Porque ele tinha tanto tempo que não era assunto da terapia, né? Porque já estava tudo muito bem. Mas é isso, a gente precisa viver com saúde. A universidade é um espaço importante. É um espaço de produção científica. A gente não está aqui fazendo discussão de ciência de modo algum. É muito necessária a universidade. O que eu acho desnecessário são as relações tóxicas que se constroem dentro dela. Não são todas assim, mas grande parte são. Né? Então a gente precisa falar disso com muita tranquilidade e superar. E isso também lhe moveu para construir a Escola Maria Filipa? O que te moveu? De onde veio a sua ideia, a sua força para criar a escola? Porque o que a gente vê de fora é que esses incômodos vão te movendo a construir novos projetos, novos livros. E acho que a escola também veio disso, né? E aí, Sim, a escola... É engraçado, né? Hoje a escola existe em Salvador. Existe em Salvador desde 2017. Eu costumo dizer que desde o momento que eu idealizei, ela já existe. 2017 é o ano que eu escrevo o projeto político-pedagógico da escola, entrevistando muitos intelectuais da área da educação, dos movimentos sociais negros, né? Identifico que hoje tem lacuna, né? Eu poderia ter naquele momento também entrevistado a comunidade indígena, mas que ajuda a escola depois, já no transcorrer do processo. E ali eu escrevo o projeto político-pedagógico 2017, 2018 a gente tem a estruturação em todos os sentidos, tanto a estruturação contábil, administrativa, quanto a estruturação física mesmo da escola. 2019 é o primeiro ano letivo. Um ano antes da pandemia. Um ano antes. Começou em 2020. Começou em 2020. Começou em 2020? Foi março de 2020. E aí, ela surge pela chegada da minha filha Iana. Iana é uma criança negra, soteropolitana, que vem por um processo de adoção. Uma adoção que na época se chamava de tardia, né? Hoje se chama de adoção necessária, que é quando você adota crianças com mais de 3 anos, né? Porque não são as crianças mais quistas no processo de adoção. As pessoas querem muitas crianças que são bebês. Mas ela chegou com 18 dias de nascida, foi uma loucura. Porque eu não me via muito mãe de bebê naquele contexto, né? Então eu já tinha um histórico familiar de adoção. Minha irmã mais velha foi adotada. A minha irmã com a primeira companheira adotou meu sobrinho, Luan, que me tatua, um cheiro, Lu, a gente se viu hoje. Ah, delícia. Que já tem 28 anos, Luan já é um mamão. E com a atual companheira dela, adotou minha sobrinha, né? Então, que vai fazer 10 anos. Então, é uma família marcada. Era algo muito tranquilo do ponto de vista da construção parental, da construção de parentalidade, adoção. E aí, a Iana, o cadastro de adoção é deferido. E eu falo, nossa, minha preocupação poderia ser comprar fralda,
Poderia ser comprar brinquedos, roupas, não, era construir uma escola. Porque como mãe, né, de uma criança negra, a gente tem, assim, mães de crianças negras que têm consciência racial. Porque tem gente que não tem e não vai ver nada. Não vai ver problema nenhum no mundo, tá tudo lindo, né? Mas me incomodava muito, né? Uma escola marcada pelo brancocentrismo. Ou seja, só pessoas brancas produziram ciência, matemática, literatura, artes, só a beleza branca era valorizada, só a religião branca era tida como a religião divina, né? O resto era tudo demonizado. Então tinha uma coisa eurocêntrica no currículo, que pautava a Europa como um marcador central de civilidade humana, desconsiderando a ancestralidade indígena, a ancestralidade africana, as produções de outros povos para a construção do nosso coletivo, da sociedade, né? E eu achava aquilo muito absurdo, né? Muito absurdo. E ficava muito triste porque eu só acessei essas coisas perto de 30 anos, né? No final do meu doutorado, eu defendo doutorado eu tinha 27 anos, e no final do meu doutorado é que eu falo, poxa, acho que tem um problema com a minha formação, né? Eu nunca vi uma cientista negra, eu nunca vi um cientista negro. Eu estudei aqui nessa universidade, fiz graduação, mestrado, doutorado, só tive um professor negro em tantos anos de formação. Tem um problema nisso aqui, o problema não está em mim. Com certeza. Eu tenho que correr atrás. E aí eu vou buscar essas coisas. E aí eu começo a descobrir um monte de coisa. Eu começo a descobrir que meus ancestrais não vieram de escravo. Eu começo a descobrir que foram os primeiros humanos, que construíram as primeiras formas, né, de constituição societária, de impérios, de reinos, que tinham reis, rainhas, conhecimentos científicos da área da química, né, produziram mumificação, conservação da matéria, tinturaria, fármacos, ligas metálicas, indústria têxtil, uma série de coisas, várias produções tecnológicas, produziram filosofia, medicina, matemática. E por quê? Passar 16 anos na escola estudando que os negros vieram dos escravos, dos escravos, dos escravos. Ou seja, tem uma intenção social de controle psíquico da comunidade negra, de controle cognitivo, né? Um intelectual martinicano, um psicanalista chamado Frantz Fanon, ele vai dizer que antes de transformar os nossos ancestrais em escravos, fizeram com que eles acreditassem nisso. Então, essa é a dimensão do controle social. Você precisa controlar as mentes dos povos colonizados, já dizia Aimé Césaire também. Então, eu falei, eu preciso libertar mentes. E a primeira mente que precisa ser libertada nesse contexto é a mente da minha filha, porque eu não quero que ela se veja a partir de um espelho quebrado, né? Então eu crio a escola muito nesse intuito de educar a minha filha de um modo disruptivo, trazendo múltiplas narrativas. A ideia da escola não é jogar na lata do lixo a cultura europeia, pelo contrário, é valorizar todos os marcos civilizatórios que constituíram o nosso povo. O que a escola Maria Filipa não é eurocêntrica, isso ela não é. Mas ela valoriza o conhecimento dos povos originários, o conhecimento dos povos africanos na diáspora, o conhecimento dos povos europeus. Agora a gente dá a César o que é de César. A gente não vai valorizar a pilhagem epistêmica. O que a Europa diz que é dela, mas que ela sequestrou de outros povos, a gente não vai dizer que é da Europa. Com certeza. Né? Então, a nossa escola, ela é um espaço de pluralidade, de festividade do conhecimento, como toda escola deveria ser. Sim. Só que a escola tem um apego, a escola no Brasil tem um apego à monocultura, que é uma coisa absurda, uma coisa embotada, bitolada. Isso não desenvolve o cognitivo das crianças. As crianças crescem em uma perspectiva unilateral de mundo, de tudo, de cosmovisão. O mundo é só isso. Né? Religião é só isso, beleza é só isso, um corpo saudável é só isso, amor é só entre essas pessoas. Porra, é um saco, é um saco. Os complexos sociais reproduzem estruturas de opressões bizarras e a gente precisa começar a romper isso na escola. Então a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa vem nesse intuito, né? De educar a minha filha para a sua potência, e educar todas as outras crianças para as suas potências e para as potências dos outros. Porque muita gente diz assim, a Maria Filipa é uma escola só para negros. Quem disse? É uma escola para crianças. Todo mundo. Porque todo mundo tem que acessar a sua potência e a potência do outro. A criança não negra, a criança que não é indígena, a criança branca, ela precisa entender que sim, ela tem ancestrais reis, rainhas que produziram conhecimentos, mas que os outros também têm. Porque senão a gente reproduz o sistema que a gente já vive hoje na sociedade. De pessoas que são narcisistas. Se acham superiores. Que se acham superiores, que acham que a Via Láctea tem que girar em torno do umbigo delas. Não é bem isso.
Né? A gente quer educar crianças para serem livres, para respeitarem as suas liberdades e a liberdade do outro de existir. Com certeza. Agora, Bárbara, quando você fala tudo isso, é um projeto gigantesco. Fazer uma escola. Gigantesco. Eu fico assim, ó, meu Deus. Ela falou real. que pareceu uma simples. escola. Não. Ela não fez só uma escola, ela mudou toda a estrutura, a metodologia. A gente tá falando de muita coisa aqui e eu queria saber como foi essa estratégia, porque eu acho... Aí, quero saber se você fez tudo isso sozinha, se você contou com pessoas. Quando você pensou, vou fazer isso, quais foram aqueles passos que você deu para que aquilo realmente saísse do papel e conseguisse se tornar materialidade? Eu escrevo o projeto político-pedagógico da escola sozinha, mas atravessada por narrativas das entrevistas, né? Eu fiz entrevista com a promotora Lívia Vaz, com o professor Samuel Vida, com a militância do movimento negro, com a Denise Carrascosa, que é uma professora da universidade também do movimento negro. Vou para fora também, né, do estado. Entrevisto na época a presidente da ABPN, que é a Associação de Pesquisadores Negros e Negras do Brasil, que era a Ana Benite. Entrevisto a Elisa Nascimento, né, do IPEAFRO, presidente do IPEAFRO, né, o Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiras, que é lá do Rio de Janeiro. Então eu vou entrevistando pessoas, né, do país. Na época eu entrevistei também o Cleverson Suzarte, que era diretor da Faculdade de Educação no período. Então, seleciono algumas pessoas, faço as entrevistas, construo o projeto político-pedagógico. Quando a gente tem a primeira leva de professores da educação infantil, eles revisitam o projeto político-pedagógico, falam, ó, tá faltando coisas aqui, né? Eu sou química, eu era química, eu continuo sendo. Mas na época eu era só química e estava construindo uma escola de educação infantil. E aí chegam as pedagogas e falam, olha, está faltando uma coisa chamada BNCC. A Base Nacional Comum Curricular está sendo construída, está saindo esse ano, e todos os projetos político-pedagógicos precisam inserir a BNCC. Aí lá vai o pessoal colocar a sua contribuição, e aí muitas mãos trabalharam nesse PPP ali naquele primeiro ano, para dar essa tônica da educação infantil, né, para o projeto. Então foi um currículo que, na realidade, é um projeto político-pedagógico. O currículo foi construído num processo. Eu diria que isso, porque na educação infantil você tem ali os campos de experiência, você tem os direitos de aprendizagem, tem os objetivos de aprendizagem, você tem uma educação que tem uma finalidade estabelecida por documentos oficiais do MEC. No ensino fundamental, você já vai pensar, sim, um currículo em termos de conteúdos específicos e que a escola precisa desenhar isso. Tem orientações curriculares, tem DCNE, tem, mas a escola precisa fazer as suas escolhas, a escola tem margem para isso. Então, a diretora atual da Maria Filipa, que é a minha irmã que eu falei, que é a minha irmã mais velha, ela faz esse processo também, junto com outras educadoras que mobilizam, então é um currículo muito vivo, né? E eu costumo dizer que é um currículo que foi construído de modo inteligente. Eu sou uma pessoa muito inteligente do ponto de vista estratégico. Eu sempre digo isso. Não era aquela mais inteligente de tirar 10, de conhecimento específico, mas inteligência de estratégia. Eu costumo dizer isso quando eu vou palestrar em empresas, né? Eu falo, cara, as pessoas preferem ser racistas, ser misóginas, ser transfóbicas, ser classistas, capacitistas, do que melhorar a economia da empresa, do que melhorar o produto da empresa. Porque, tipo, um produto produzido por pessoas que pensam de um mesmo modo, pensa em um monte de homem branco, cis, sudestino, da que mesma universidade. Saiu da mesma universidade, fez o mesmo trainee, fez o mesmo intercâmbio no Canadá, estudou na mesma escola de inglês, fazia as mesmas viagens para Disney todas as férias. A visão de mundo deles é a mesma, olhando para aquela mesma coisa. Agora você imagine uma mulher que vende não sei da onde, né? Um cara que vende não sei da onde, uma pessoa trans, uma pessoa cis, uma pessoa com deficiência. Vai pensar, vai abrir. Quanto que o olhar sobre aquilo vai ser diferente, e aquilo vai ser muito mais incrível, né? Então foi isso que eu fiz um currículo. Eu falei, eu quero um currículo incrível. Então a escola sempre teve professores trans, professores que não são brasileiros, né? Professor do Uruguai, Argentina, Guiné-Bissau, professoras de diferentes matrizes religiosas, professoras, majoritariamente a escola é negra, mas tem também professores brancos, né? Professores
Porque isso também foi interessante, né? Eu quis montar a escola com um cenário racial de Salvador. Isso que eu ia perguntar, porque você fez essas articulações, Sim. mas Salvador já estava pronta ou você teve que capacitar? Entender um pouquinho assim? Não, Salvador precisou de muita capacitação, muita capacitação. Naquele contexto, a Lei 10.639 ela já existia há quase 15 anos, mas as universidades cagavam, era lei para inglês ver, tipo, ninguém contemplava a Lei 10.639, que é a lei que prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira dentro da escola básica, que depois foi alterada para 11.645 em 2008, incluindo também a história e a cultura dos povos originários, né? Então, você passava por uma formação de professores que não tinha nada disso. Então, a galera chegava para a escola sem saber nada. Então, era uma formação, assim, intensa que a gente tinha de professores para que as pessoas tivessem esse entendimento. Eu pensei no cenário étnico da escola a partir da referência de Salvador. Salvador tem 84% de população negra, eu achei justo ter 84% de professores profissionais negros na universidade, na escola, né? Então, tudo isso foi pensado, né? Foi pensado em um determinado momento, lá no começo da escola, ter uma professora de dança, que era uma mulher gorda, né? Que era formada em dança, era formada em pedagogia, super competente, mas que era uma corpa que era disruptiva à perspectiva do movimento, né? O que é um corpo que se movimenta. Então, tipo, tudo isso foi pensado ali, ter homem na educação infantil. Falta, não, eu quero mudar na cabeça da criança essa ideia, e das famílias também, essa ideia de que só a mulher cuida, porque entende equivocadamente que a educação infantil é cuidado, a educação infantil é educação. E aí tem que botar homem também para trabalhar na educação. Então eu procurava um homem. Aí daqui a pouco tinha um monte de homens que só eram homossexuais. Eu falei, não, eu quero homem hétero aqui também. Aí contratava, eu falei, eu quero também gente mais velha. É importante, né? Uma escola afro é uma escola que valoriza o ancião, o sábio. Então vamos contratar a Dinadora, que tem mais de 60 anos, vamos contratar a Renato, que tem mais de 60 anos. Então foi muita coisa que a gente foi pensando ali, que construiu uma escola extremamente diversa. E tem uma fala no meu livro Como Ser um Educador Antirracista, que é sobre isso, né? Diversidade não se constrói no plano retórico. Não adianta a escola do seu filho fazer uma palestra sobre diversidade e cagar para a diversidade no corpo profissional. Ou ela se mostra diversa ou o menino não vai entender, né? E como foi essa ampliação para o Rio? Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo? Que bagulho, né? Vamos falar sobre isso, A Maria Filipa, vocês estão percebendo que ela é fruto de uma mãe, de uma educadora apaixonada. Eu não sei nada de empresa. Eu não entendia que a escola era uma empresa. Eu não entendia. Tipo, se eu entendesse minimamente de modelo de negócio, eu tinha feito como escola o que a gente está fazendo agora. A gente está transformando a escola em ONG. A escola aqui em Salvador já tem um CNPJ de ONG, só que a gente está colocando toda a operação de empresa privada dentro desse CNPJ para a gente poder ali ter isenção fiscal, entrar para o SEBAS, captar dinheiro do terceiro setor, né? Hoje, depois de anos, né? Batendo muita cabeça, quebrando muita cara, que a gente foi entendendo o que é esse negócio, né? Que não era um negócio autossustentável. Enfim, a sociedade... final era outro. Exato. Né? A sociedade não está pronta ainda para Maria Filipa. Não está pronta. Até quem celebra a existência dessa escola tem uma certa... uma dificuldade ainda hoje de falar, poxa, será que aprende a ler mesmo? Sabe? Assim, tem uma dificuldade ainda de confiar. Né? Muita gente acha que é uma escola de lacração, que é uma escola que o filho não vai aprender. Fala, tá bom, mas e o Enem? Sabe? Porque assim, a sociedade é competitiva. A lógica é essa, né? Então vamos lá. Mesmo meu filho negro, mesmo minha filha negra, se eu sobrevivi, ela vai sobreviver. O importante é ela estudar, se formar para passar, medicina, né? No vestibular e às vezes até nesses outros espaços construir relações. Tem isso também, né? Sim. Tem gente que coloca em escolas porque ali está o filho de não sei quem, está o filho de não sei quem, da empresa não sei o quê, ali constrói relações que são importantes. Um network desde aqui, ó. Isso. Então, não é fácil pensar uma escola dessa natureza. Que é uma escola que tem um impacto social também. 20% das nossas vagas são vagas para bolsistas, né? Aí você me pergunta, você tirou isso de um plano de negócio? Não, eu tirei tirei do nada. Da minha cabeça. Da minha cabeça, de vozes da minha cabeça. Eu tirei muitas coisas de vozes da minha cabeça. Sim. Não tinha muito estudo de mercado, não tinha estudo de nada. Financeiro. Né? Então, a escola de Salvador ela foi criada
por uma mãe educadora, sem qualquer noção de negócio. Eu pego um empréstimo como funcionária pública, né, consignado, para abrir a escola sem entender o que era aquele dinheiro. Eu achava que era um dinheiro que ia ser um capital de giro de 1 ano, o dinheiro acaba em 3 meses. Então, eu não tinha essa previsibilidade financeira, não tinha entendimento disso. Na medida que a gente vai caminhando, eu vou participando de acelerações de negócios, vou me formando, vou entendendo uma série de coisas. Chega um ponto que eu acabo pensando o seguinte, falo, olha, Salvador chegou no limite do mercado para essa escola, a gente está com dificuldades aqui. Talvez o ideal seja ir para o Rio, porque na realidade muitas pessoas de São Paulo e do Rio pediam muito a escola lá. Entendi. E como eu conheço o Thiago, meu marido, que é do Rio, eu falei, então vamos para o Rio, né, que já tem aqui relações, São Paulo e Rio, vamos primeiro para o Rio. E aí ali a gente constrói conexões com algumas pessoas, né? E fica a Leandra Leal, que é nossa sócia lá também. Todas mães, né? Aqui somos eu e a Maju Passos, que é a mãe do Aio. O Aio é uma criança, um menino branco, e a Maju, como uma mãe negra, ela se vê em alguns espaços sendo racializada, né? Maju vem de uma família interracial e com um peso muito grande da mãe, né, dela, da família materna, né, com a família branca e tal. Ela não pensava sobre essas questões. Mas à medida que ela tem esse filho e que ela chega e mesmo Maju é elegantérrima, se veste muito bem, etc. As pessoas confundiam a Maju com a babá da criança, né? Cadê a mãe da criança? Então ela se racializa naquele processo e ela fala, poxa, tem uma questão aqui. Né? Eu sou negra, ela se percebe negra com mais de 30 anos ali e vai procurar essa escola para educar essa criança, para ele ser um aliado. Né? Ela fala, bom, é um menino, mas eu também tenho essa forte veia feminista, né? É um menino, então já tem muitas questões aqui de conflito possíveis sociais, né? E é um menino branco, então para que ele seja um aliado eu preciso de uma escola que forme ele para isso. E aí procura a escola para matricular ele, só que está naquele contexto de 2020, a escola quebrando, né? E aí ela fala, poxa, eu preciso que isso exista. Então ela entra. Ela entra como sócio em 2020. Foi a primeira, né? Sim, ela entra em 2020 e a gente forma essa sociedade. Legal. E aí ficamos nós duas. Depois, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, é nesse intuito de pegar esse mercado consumidor que está interessado para poder ajudar na sustentação de Salvador. Né? E aí a gente vai. Só que a gente não entende desse mercado do Rio. E a gente está indo com uma sócia que é atriz, que também não entende de educação. Sim. E aí ela mobiliza, tipo, pessoas dela, né, advogado dela, para trabalhar com a gente. A gente contrata o advogado, a gente contrata o economista da Leandra, que também é uma pessoa do Rio de Janeiro, que entende do cenário do Rio de Janeiro, mas não eram pessoas da educação. Então, quando a gente abre a escola, a gente tem um baque muito grande também lá no Rio de Janeiro, né? A gente vai com uma lista de pré-matrícula de quase 800 pessoas. Né? Eu lembro que eu estava palestrando no interior de São Paulo, eu estava, caramba, vai ser incrível. A gente levou gente daqui de Salvador para lá. Levou a diretora, a secretária, a profissional do financeiro, falou, vai ser estourado, vai lotar a escola, tipo, acabou todos os nossos problemas de Salvador. Porque a gente vai pegar o dinheiro de lá, vai aplicar aqui, vai resolver tudo, etc. 800 e tantas pessoas, aparecem 15 para matricular no dia. A gente entra em choque, né? A gente entra em choque, é todo aquele caos ali inicial. Mas, enfim, a gente decide que ia acontecer a escola. E aí a gente se organiza esse ano. Lá tem uma organização financeira muito boa. Assim, não é de grana, de aporte de fora, não. Mas é de entendimento do negócio. A gente tem diretor financeiro, a gente tem um planejamento de um economista para pensar a escola. A gente entende... Você conseguiu trazer isso para Salvador um pouco? Esse ano. E está sendo incrível. Incrível. Eu achava que Salvador era um problema desse tamanho, Salvador é um problema desse tamanho. Sabe? Quando você para de ficar operando em cheque especial. Quando você para de ficar operando aqui. Quando você se organiza dentro daqui. Eu falei, cara, a gente precisa aportar muito pouco em Salvador, bem menos que o Rio, inclusive. E o ponto de virada de Salvador, de autossustentação, depois de 7 anos, está muito perto. Talvez se a gente diminuísse um pouco desses descontos tão grandes que a gente dá para as famílias pagantes, se cada família pagasse, sei lá, tem 30% de desconto, se tivesse 20%, a escola já estava dando conta de si.
né? Então a gente conseguiu recentemente entender do negócio. Mas a gente também já está nesse processo de pensar, né, essa entrada aí para a questão do terceiro setor. Sim. Que eu não sei se hoje é o que eu quero também. Sim. Porque vendo essa iminência de autossustentação do negócio, seja aqui, seja lá está com uma promessa para o ano que vem incrível. A gente entendeu o que eram leads quentes, o que não era. A gente entendeu que, porra, uma pessoa da ilha do governador não vai matricular o filho, né? Tinha gente que estava na lista que era dos Estados Unidos, sabe? A gente não conseguiu ler aquela lista, a gente não conseguiu entender Fazer direito uma análise daqueles leads de 800 famílias. Hoje a gente entende. Hoje, tipo assim, as 45 famílias que estão lá, a gente entende o que é aquilo. E o Sudeste, né, essa relação brutal, né? Eu lembro que a Monique Evelyn, quando eu falei que a gente estava indo para o Sudeste, ela falou assim, você vai para lá. Assim, os grandes tubarões da educação estão lá. O que é que vai fazer uma escolinha lá? Por que vocês não crescem aqui? Não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai para lá e etc. Eu aprendi coisas também me leando lá. Sim. Aprendi. Tipo, a gente sentou e reuniu com caras de grupos grandes de educação e ele falou, cara, quem matricula o filho na escola é do raio de 5 quilômetros. Não adianta você ficar pensando, quais são os mecanismos que você está fazendo ali? Como é que você está pensando nessa escola para o futuro? Tipo, a gente faz panfletagem em maternidade, a gente entrega mimos em maternidade, porque é o momento que a mãe está frágil, tem uma memória afetiva daquela escola que estava ali, que deu um presentinho. Daqui a 2 anos ela vai voltar, e daqui a 2 anos isso sempre é importante para a gente. Como é que vocês estão nos eventos, nas festas? Como é que vocês estão participando? Os estandes da escola, né? Como é que está a questão dos leads mesmo? Quando alguém bota antirracismo no Google, aparece o nome de vocês têm que investir dinheiro nisso. Como é que está a equipe de quando alguém acessa o site lá, tem alguém que acessa o contato dessa pessoa para mandar um WhatsApp? Vocês estão perturbando as famílias? Porque, tipo assim, não é você ficar aqui esperando a família cair do céu, não, você tem que infernizar a vida da família. Sabe? É assim que as pessoas. Não é assim que acontece? Eu malhei em academia aqui, que já tem 5 anos que eu não malho, e eu recebo mensagem, eu recebo feliz dia de aniversário, tudo mais. Então, tipo, isso é ser empresa. Isso é sempre. Não dá para vocês moscarem. E a gente estava moscando. Então, quando a gente pega esse know-how todo, a gente fala, o bagulho é diferente. É diferente. E aí a gente consegue ver que a gente está numa iminência de virada muito grande. E eu me sinto tranquila, porque gasto um dinheiro da porra. Gasta energia. Eu gasto. Tipo assim, eu faço grana boa de palestra, curso e livros. Metade do dinheiro que eu faço mensalmente vai para as escolas hoje. Já fiz muita terapia para lidar com isso. Porque, porra, eu vejo uma família de uma empregada doméstica, né? Eu deveria estar juntando uma grana boa, deveria estar fazendo uma aplicação bacana, poderia estar em outro patamar, poderia estar fazendo outras coisas, né? Só que eu tô... Entra por aqui e invisto nisso aqui. Qual é o horizonte que eu vejo de retorno nisso aqui? Eu não conseguia ver, mas agora eu já consigo, né? Então, tô tranquila, tô mais saudável, porque já desestabilizou muito a gente emocionalmente, a escola ao longo desses anos, né? A gente tem isso aqui também, porque cada projeto é muito específico. E não adianta você achar que sabe muito de um setor, vou entrar em outro e sei tudo. Não é assim. Não. Acho que os projetos também, e a gente tem falado muito isso de incômodo, e acho que o programa nasceu para isso, a gente trazer carreiras de mulheres, trazer ideias, empreendedorismo, para a gente se sentir potente para estamos incomodadas, vamos criar uma coisa diferente. Acho que isso é super importante, mas também saber que no começo a luta é brava, né? Para botar um projeto para rodar, é muito investimento de tempo, de dinheiro, articulação, disposição que você tem que ter, porque... Muito trampo, pô. Muito trampo. Eu falei 2017, escrita de projeto, 2018, estruturação de contabilidade, de alvará, de autorização municipal da prefeitura para funcionar, para no terceiro ano ter a implementação do ano letivo. O Rio de Janeiro foi a mesma coisa. 2023, todo de organização. 2024, de autorizações, a gente não conseguiu todas, porque é diferente. Salvador, o ensino infantil e fundamental é responsabilidade do município. Então, é um processo só, dentro da prefeitura. Rio de Janeiro, não. Para você abrir a educação infantil é municipal, e fundamental é estadual. Então, são 2 processos diferentes. Completamente. Né? Então, a gente está agora, a gente tentou abrir como em Salvador, no ano passado lá, não consegui, esse ano lá não conseguimos, mas no ano que vem a gente vai abrir, que agora a gente está com o processo do fundamental, né?
Então, foram 3 anos também, 2023, 24 para abril de 25. Então, é um trampo, é um trampo. Cara, e você provoca não só na escola, que é um grande fruto, assim, da sua maior dedicação hoje em dia, assim, para mudar de fato as pessoas, as crianças. Você trabalha essa mudança das pessoas, não só na escola, como na sua rede social, que eu lhe acompanho diariamente. Às vezes eu tô dirigindo, boto seu Instagram, seu riso, assim, pra eu ficar ouvindo e, ó, tendo aulas e aulas ali com você. Você muda estruturalmente as pessoas, a forma de pensar, a forma de lidar, encoraja outras pessoas. Como é isso pra você? Olha, eu começo fazendo isso nesse lugar de uma professora saudosista da sala de aula, como eu falei aqui, né? Em 2020, na pandemia, eu começo a fazer uns vídeos, explicar. E as pessoas, o retorno que as pessoas me trazeram era um retorno de, poxa, continue, eu estou aprendendo. E você fala de um jeito que fura a bolha da academia e chega ao grande público. Você fala num popular e as pessoas conseguem entender isso, né? E aí eu fui percebendo que era um espaço também formativo. E eu sou uma pessoa apaixonada por educação. Tudo que eu penso na minha vida é sobre educação. Se eu estou como professora na sala de aula, obviamente estou pensando sobre educação. Se eu estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo para educar pessoas. Você vai ler meus livros são em linguagem coloquial, em linguagem popular. Eu não quero escrever um livro para aqueles 10 pesquisadores do Brasil que pesquisam a mesma temática que eu, entenderem. Não, eu quero ser lida pelas massas, né? Lida não apenas na decodificação de signos linguísticos, mas lida como pessoa. Eu quero que o que eu penso penetre nas pessoas e as pessoas se transformem a partir disso, ou se questionem, ou se sintam provocadas pelo que eu trago. Faço isso também nas redes sociais, né? E eu uso aquele espaço ali como um espaço formativo. Muita gente já fica esperando, né? Sabe que eu comento também alguns casos específicos de opressões da nossa sociedade. As pessoas falam, não, eu quero ouvir a Bárbara sobre isso. Manda pra você. Me mandaram aqui, quando começa a ouvir. Nossa! Me mandaram aqui. O que devem te mandar de casa? O que você acha disso? Comenta sobre isso. Muita coisa, muita coisa. Eu tenho... A última vez que eu respondi foi ontem, já tem mais de 24 horas. Eu sei que tá cheio de coisa lá. É muita coisa, é muita coisa. Eu jogo pra cima e pego e falo, tá, vou falar sobre isso hoje. Né? Mas é sempre de uma perspectiva de educar o povo. E eu percebo que tem frutos, sabe? Eu percebo. Meu companheiro, ele é artista, né? Ele é músico, é ator, é compositor, enfim. E eu não sou artista, não sou artista. E não me vejo como artista, não que ser artista seja maior ou menor. Ser artista é diferente. Eu me sinto educadora. E entendo que eu tenho uma penetração, um grande público. E aí, no primeiro momento que alguém me reconhece, né? Sei lá, 3 anos assim, lá no Rio de Janeiro, gente. Eu andando com ele no shopping, né? Eu morando aqui em Salvador, tudo mais. Aí para uma moça que voltou a fazer mestrado por causa de mim. E ela era bióloga, e aí ela me conta no shopping, ela começa a chorar. Eu fico completamente desajustada, porque eu não sei o que fazer com uma pessoa chorando. Hoje eu já sei, porque outras pessoas já se emocionaram nesse lugar, né? Mas naquele momento eu não sabia o que fazer com uma pessoa chorando na minha frente. Eu não entendia por que a pessoa estava chorando. Porque eu não entendia o impacto das minhas falas na vida das pessoas. E de pessoas que eu nunca ouvi falar, de que eu não sei. Então, assim, como começaram a chegar histórias muito marcantes, muito emocionantes, de coisas de transformação de vida mesmo. Tipo, essa moça ontem que conseguiu uma vaga de bolsista em um curso, que ela entrou no mestrado e que hoje ela está trabalhando com tal coisa, e isso foi lá por causa de uma fala comigo no direct, que para mim foi muito simples. Falei, tá sobrando vaga, bota essa moça aí. Dei para a secretária do curso e ela inseriu. Para mim era uma coisa muito simples. Mas para ela, o quanto que aquilo foi importante na vida dela, né? Então hoje eu tenho muito carinho por isso. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei o quanto que isso é fundamental. Ontem esses dias eu estava exausta, muito cansada. Eu estou trabalhando, vocês sabem, eu preciso trabalhar, né? Tem essas escolas aí para dar conta, então não tem descanso. Estou trabalhando, estou com o bebê,
De 4 meses. 4 meses, então dormindo muito pouco e etc. Viajando, pegando os voos de madrugada, porque muitas vezes as palestras, as logísticas eu assumo, e aí eu assumo a logística de menor custo muitas vezes, aí pego aquele voo que chega de madrugada, que é o mais barato e tal. E aí eu de manhã ali cansada, eu falei, cara, eu não posso não dar o meu melhor aqui. Porque cada pessoa dessa fila que está vindo aqui pegar um autógrafo de um livro meu, ela tem uma história comigo. Ela tem uma história bonita. Ela tem uma história profunda comigo, ela tem uma história muitas vezes de transformação, uma história que vai me trazer uma emoção, uma história marcante, né, do quanto que uma palavra, um livro, uma leitura, um olhar, um abraço meu, em algum contexto, marcou ela. Então isso não pode ser menor, né? Eu não posso tratar isso como algo qualquer. Então, por mais que eu esteja cansadíssima, cada momento para mim com esse público é o meu melhor momento, né? Então é desse modo que eu lido hoje com essa realidade. Quando eu digo que eu não sou artista, é porque a gente eu já tive essa conversa com a Leandra também, que é também artista, de dizer, olha, eu entendo que vocês que são artistas, assim, é importante para o Tiago, eu falo para ele, ver e ser visto é fundamental. Eu sou educada, porque eu sou muito aqui. Apesar de gostar de dançar, parece que eu sou uma pessoa muito dada, muito espótica, muito festiva, muito... Não, mas eu sou uma pessoa muito da clausura, eu gosto da minha casa. Reservada. Reservada, eu sou muito reservada, eu me relaciono bem com as pessoas, mas assim, não me obriga a me relacionar com pessoas por muito tempo. Eu preciso, minha bateria social é muito baixa. Eu vou para algum lugar e daqui a pouco estou numa festa, daqui a pouco passa umas 2 horas, olho para cara do meu marido, ele já deu, né? Eu falei, então vamos embora. Aí você vai embora. Então, eu sou essa pessoa. E aí eu falo, olha, então muitas vezes eu vou querer ficar em casa, né? Mas assim, vá você, porque é importante para você, da sua condição, né? Do seu trabalho, o network, essas coisas. E até do próprio network, já tentei fazer muito por causa da escola. Hoje eu aprendi a minimizar a energia nos networks. Tipo assim, sabe que você já consegue entender o que é um network, como a gente falou dos leads de matrícula, né? Sim. O que é um network que tem importância, isso, que vai pra frente. Que vai pra frente. Não, então assim, é como eu me desenho hoje, é como eu me organizo hoje e acho que dá certo. Eu consigo ter esse meu momento reservado, canceriana, né? Família. Eu consigo ter isso, mas ao mesmo tempo, quando eu estou nesse momento com as pessoas, eu consigo ser das pessoas e estar com as pessoas e viver as pessoas, né? Olha, a gente tem um quadro aqui que chama Fala Delas, que você recebeu perguntas de pessoas que acompanham o nosso Vozes Delas. Que massa. Pergunta de Manuela Martins. Bárbara, sempre tive essa curiosidade. Você tem formação em Química e Filosofia, 2 áreas que parecem distantes. Como esses 2 mundos se encontram na sua trajetória e como ajudaram a ser quem você é hoje? Cara, eu sou uma pessoa... Eu falei muito de aversão de monocultura, né? Eu sou uma pessoa do pluri. Eu sou uma pessoa do inter, dos encontros. Eu sou uma pessoa de muitas áreas. Então, eu fiz graduação em Química, depois eu fiz mestrado e doutorado em Ensino de Ciências, que é uma interface de Química com Educação. E aí depois, nesse ensino de ciências, eu acesso a epistemologia das ciências, que é uma área da filosofia. Me apaixono por filosofia e volto no final do doutorado para fazer graduação em filosofia. Passo 6 anos, né? Foram muitos anos. 6 anos fazendo graduação em filosofia, depois do doutorado, já professora da universidade. E aí, já no final dessa graduação, eu faço um pós-doutorado em educação. Então, eu sou uma pessoa que eu transito em muitas áreas. E isso foi muito bom para mim. Foi muito bom para o meu desenvolvimento intelectual, para a minha oralidade, para a minha segurança, né? Para a minha capacidade, inclusive, de dizer, não sei. Tá tudo bem, né? Porque, tipo, porra, eu sei muita coisa, mas isso aqui eu não sei, tá tudo bem não saber, né? Até porque a filosofia tem muito disso também, né? Tem. É muito interessante. A escrita filosófica, a leitura filosófica é muito diferente da questão científica, né? Na ciência a gente precisa dar muitas respostas. Na filosofia você precisa saber fazer as boas perguntas. E às vezes um texto filosófico é sobre fazer perguntas. Exatamente. É sobre saber questionar e não sobre responder, né? Então acho que tudo isso foi muito bom para mim. Por mais que eu não tenha estudado o que necessariamente eu gostasse. Tipo, sei lá, fiz filosofia, estudei Grécia, fiquei puta de só estudar Grécia. Mas aquilo que eu acessei mobilizou meus instrumentos do pensamento para me transformar em uma pessoa mais inteligente. Sim. Né? E entender
a complexidade ali também, né, do que você estava vendo, de uma outra Exato, maneira. exato. Saber fazer esses questionamentos, porque eu acho que isso é muito potente de você. Você traz questionamentos que só uma pessoa que se formou em química, né, que depois que fez essa trajetória. essa trajetória, consegue ter um olhar ali muito Nossa, diferenciado. muito diferente de todo mundo. Ninguém vai, né? Por isso que eu acho que o pessoal quer sua opinião. Sim, eu acho que a minha diretividade, inclusive. Também. No sentido de sketch, né? De respostas muito pá. É. Sobre uma coisa muito grande, isso vem da Isso. química. Ah, Isso vem do pragmatismo científico. A gente sim. tem que ser prático. Não tem negócio de ficar muito, sabe? Então, eu consigo mobilizar isso daqui da Nas suas falas, ciência, é com bem isso daqui assim da mesmo. filosofia, sabe? que é o oposto da filosofia, porque a filosofia também o mas pessoal tipo, fica 2 horas a responder uma pergunta. Gente, pergunta de Camila Coelho. Bárbara, para quem está paralisada pelo medo de parecer radical demais, o que você diria? Olha, viver é uma radicalidade, né? Viver sendo mulher é uma radicalidade em uma sociedade que, nossa, eu fico cansada, acho que vocês ficam também, né? Sim. Todo dia acessar feminicídio, Nossa. né? Ser uma pessoa negra na sociedade é uma radicalidade, ser uma pessoa com deficiência, acho que não existe uma vida no Brasil de maiorias minorizadas que não seja uma vida política, né? Agora, o que eu acho é que tem uns descansos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência do limite, aquela coisa do descanso militante. Eu acho que a militância ela está constante, mas é sobre aquilo, vale a pena aqui? Escolher suas batalhas. Escolher as batalhas. Esses dias eu estava vim pegar um voo para cá, com minha filha, passou 2 situações nítidas de questões raciais ali por trás, né? Uma muito boba que ela mesmo se defendeu. A comissária de bordo, ela parada de frente para o avião, a comissária foi apresentar o avião para ela, falou, olá, esse é o avião. Ela falou, eu sei, eu já andei umas 300 vezes. Tipo, parece uma coisa muito boba, mas a leitura tá posta, né? A moça viu uma menina negra de 7 anos e imaginou que ela não conhecia um avião, tá tudo bem. Porque eu conheci um avião com 19 anos, mas a roda da história tá girando para frente, né? Uma coisa muito simples, eu não preciso me colocar. E ali também um rapaz que era da limpeza, ela passou assim, um pouco à minha frente, o rapaz falou, o que você quer? Tipo um saco de pipoca que alguém colocou no lixo. Era um rapaz da limpeza. Você quer? Tipo, ele não ofereceria um saco de pipoca do lixo para uma criança branca com família branca. Ele fez aquilo porque ele, como homem negro, ele se projetou naquela condição. Ele receberia, o filho dele receberia. Ele gostaria de né? ter recebido. Pois talvez. Então, tipo, toda leitura racial tá posta. Tá, Só que eu falei, cara, eu só quero viajar com minha família. Eu tô lendo o mundo. Eu não descanso, a minha lente não descansa. Mas a minha postura descansa em um momento que eu seleciono as minhas lutas. Eu falo, agora eu estou viajando e eu quero paz. Né? Então, eu acho que tem desse lugar. A vida requer uma radicalidade, mas a vida também requer saúde. Sim. A radicalidade constante, Adoece. ela adoece. Então é importante. Hoje, por exemplo, eu falei que eu não vi direct. Não sei se eu vou ver. Porque eu já estou vivendo com minha família, tá massa. Eu tá com meu filho, tá fazendo, né? Então, não sei se hoje eu vou ver. E aí, amanhã eu vejo. Porque também é uma caixa de Pandora, né? Quando você abre, vem todos os males do mundo. Então, é isso. Pergunta de Nina Oyama. Bárbara, vejo muitas teorias na internet sobre o assunto, mas nunca sei quem escutar. Você tem alguma metodologia pessoal para tirar ideias do papel? Total. Eu preciso colocar ideias no papel também, né? Eu sou escritora de profissão. Eu entendo que eu ganho dinheiro vendendo livros. Isso é recente também. Vem dessa amiga, viu? Dessa conversa. Dessa conversa. Essa amiga é um divisor de águas. Ela sabe, vem dessa conversa. Você começou a escrever com quantos anos? Olha, eu começo a escrever há muito tempo. Só que isso é muito interessante. Eu comecei a escrever os livros publicados, meu primeiro livro publicado é de 2014. Antes de sair da Antes academia? Antes de ter esse momento, né? Eu ainda sou professora, estou afastada, mas assim, antes de ter esse momento de contato com o mundo aqui fora, né? Mas todos os meus livros, 9 livros que eu publiquei, 2 foram organizados e 7 livros autorais, eu não ganhava nada. Eu não ganhava dinheiro com os meus livros. Nada? Porque, nada. Porque a lógica minha, enquanto uma mulher escritora acadêmica,
era de produzir para constar no Lattes e para ser uma referência para o meu campo de pesquisa. Então, assim, é a Bárbara da área tal do Brasil. Era meu sonho. Era ser reconhecida a pesquisadora importante para essa área, sei lá, para a história da ciência. E também né? tinha a sua questão, né, de que o conhecimento era público. Aquela forma de da pensar. comunidade. Isso, do conhecimento Limitante, socrático, né, do conhecimento público, gratuito, etc. E aí, quando vem esse momento, e isso pouco tempo depois casa com o encontro com o Tiago e com pessoas, né, desse nicho de influência, que é óbvio que vieram pessoas me empresariar. Só que assim, falou, não sou influencer. Enfim, não é nada contra. Não é nada contra. Mas eu gosto do que eu faço. Tipo assim, eu dou palestras, eu escrevo livros, eu dou cursos e o Instagram, pra mim, é muito importante porque é um portfólio. Muitas empresas vêm e falam, poxa, eu quero ver, essa moça falou aqui 3 minutos, eu quero ela falando 2 horas aqui. E me contrata. Vai lá, pega. Então vem muita coisa por lá. O pessoal compra meus livros por lá. É um espaço, sim, pra mim, de monetização, né? Assim, também, é um espaço de trabalho também. Mas essas pessoas chegavam para mim, principalmente o Thiago, ele falou, cara, você precisa sair dessa editora. Você precisa para uma editora grande e que você receba direitos autorais, né? Você receba os royalties dos seus livros. E aí é o primeiro livro, que é esse Boom. Eu vou para Planeta, né, com Como Ser um Educador Antirracista, que é um livro que já vendeu mais de 100 mil cópias. Vencedor de Jabuti, etc. Então, nessa coisa dos livros, eu fico pensando, né? Eu sei que são livros que vão vender muito, que é livro que não vai vender tanto, que é livro nichado, como pensar um título. Tudo isso não está posto quando a gente está dentro da academia. A gente escreve um livro, sei lá, narrativas negras, a pesquisa e a investigação do... Não é vendável. Tipo, o que é um título vendável de uma coisa, de um livro, né? Então você vai aprendendo esses mecanismos, porque você já está em uma outra esfera, você está atuando, não é que é uma esfera maior, uma esfera menor, é só uma outra esfera que você optou por trabalhar também. Então eu preciso pensar ideias e colocar no papel. Eu acho que eu faço mais isso, de pensar ideias e colocar no papel. Mas eu sei que também tem um movimento contrário, de tirar ideias do papel, né? Para você tirar a ideia do papel, eu acho que a coragem ela é fundamental. Você precisa ter coragem, você precisa ter planejamento. As ideias que eu tirei do papel, às vezes eu não tive planejamento. Maria Filipa foi uma escola, foi uma ideia que eu tirei do papel que eu não tive planejamento, mas de muita coragem. E foi fundamental para mim. Se eu não tivesse coragem e um pouco de dinheiro, não aconteceria, né? A coragem foi fundamental. Hoje, quando eu entendo o que eu fiz, que ela falou, cara, ela abriu uma escola. Quando eu entendo o que eu fiz, eu falo, cara, se eu entendesse hoje, não aconteceria. Se eu entendesse hoje o que eu estava fazendo, assim, não aconteceria. Então, eu tive muita coragem, muita coragem. Acho que isso, você confiar em Ela você... aconteceria. Mas ela aconteceria de uma outra forma, você se articulando de uma outra forma, se preparando para aquilo. Se eu não acessasse as dores que eu acessei, aconteceria. Sim. Aconteceria. Porque, óbvio, que eu saio de um lugar, de uma vida muito tranquila, né, de uma funcionária pública, que assim, não poupava tanto dinheiro, mas também não devia ninguém. Eu era uma pessoa que eu comprei meu apartamento, financiei meu carro, ajudava a minha mãe. Saía todo final de semana para curtir uma festa, para jantar. Fazia 2 viagens boas no ano, às vezes internacionais. Tipo, eu vivia bem, como uma classe média. Vindo da favela, filho de empregada doméstica, estava ótimo. Luxo. E aí, do nada, me meto no bagulho de uma escola, volto a viver experiências de escassez econômica, que eu já não vivia há muito tempo por causa da escola. Muita coisa assim, eu falo, caramba... Eu poderia não estar vivendo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a escola também foi muito fundamental para mim. Com certeza. Eu não posso negar de que, se hoje eu tenho muito reconhecimento no Brasil e muito respeito no Brasil, não é porque eu sou uma professora doutora de uma universidade. Porque professoras doutoras de universidade tem um monte. Hoje, felizmente, professoras negras doutoras cresceu, né? Assim, não tem tanta gente, mas aumentou com as políticas públicas. Mas a minha especificidade é ter criado a primeira escola afro-brasileira do país, né? Então, muita gente quer me ouvir a partir disso. Muita gente quer ouvir o que é o currículo da escola, como é que eu fiz isso, e pagam por isso. Então, é algo que é importante. Mesmo
você se prepararia e faria de outra forma, você faria, porque isso está intrínseco em você, é um propósito de seu vida, é um sonho mesmo. que a gente enxerga daqui, assim, é um trabalho gigantesco, grandioso. É muito foda, não pode xingar, não sei se não é, mas sabe? E isso é lindo. Muito É lindo. lindo. É muito É lindo. lindo. É muito lindo. Já mandaram acabar esse episódio de hoje, que já passou o nosso horário e a gente não consegue Bem que parar de vocês falar. falaram. Viu que eu falei que ia passar assim, que a gente não ia nem que a gente sentir? nem percebe. Tinha que ter 2 episódios que caem. Ó, eu vou pra minha última pergunta. Ó pra Rai, tá vendo? Minha última pergunta, que é bem rápida e simples. Alguns livros que você indica pra quem... Pode ser, e aí um livro seu e outro livro que você acha que é interessante pra quem quer tirar, tá incomodado e quer tirar uma ideia do papel. Como é que acha que essa pessoa pode... Ai, deixa eu ver. Eu vou falar pelos meus primeiro, depois eu indico outros, tá? Quem está nessa área de academia, que quer ingressar, mestrado, doutorado, etc., eu sugiro o E Eu Não Sou Intelectual, um quase manual de sobrevivência acadêmica, que é um livro meu. Quem é mãe, é pai, é familiar de criança, quem é educador, né, professor, eu indico Como Ser um Educador Antirracista. E para criança, eu indico Educando Crianças Antirracistas. É um livro meio infantil, infanto-juvenil, que dá para discutir essas questões, né? Fora do meu escopo, eu indico Pacto da Branquitude, da Cida Bento, né? Para a gente pensar a ideia de pessoas brancas, de branquitude, de privilégio, de como romper com esse sistema. Indico Interseccionalidade, da Carla Cotirene, para a gente pensar essas avenidas, né? Eu falei aqui, ó, quem é mulher negra pobre, mulher negra sapatão, trans, tudo isso é intersecção, né? E é muito importante. E indico também, então vou indicar só brasileiras no momento. Neuza Santos Souza, né? Tornar-se Negro, é um livro muito importante na área psicanalítica, né, de como que essa subjetividade negra se constrói no Brasil. E da educação, para a gente fechar aqui de indicações, eu sugiro o Movimento Negro Educador, da Nilma Lino Gomes, que vai mostrar que, assim, beleza, Maria Filipa é a primeira escola afro-brasileira registrada no MEC como afro-brasileira. Porque a gente chama Escola Maria Filipa, mas o nome não é esse. O nome é Escola Afro, é esse nomão mesmo. Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Mas teve toda uma luta, né, dos movimentos sociais negros organizados antes, que educaram o nosso povo. Então, o livro Movimento Negro Educador, da Nilma, é fundamental para a gente entender essa história. Amei. Obrigada. Obrigada. Vamos terminar com um quadro nosso aqui. Eu queria saber, Kari, qual voz é seu guia? Qual voz é meu guia? Ai, olha, eu diria que é a voz da minha mãe. Eu diria. Isso não significa que é a voz... Já teve momentos que, né? Claro. De eu falar, olha, minha mãe, você viveu a sua vida, agora eu estou vivendo a minha. Né? Eu tenho a liberdade de viver as minhas experiências e bancá-las. Mas é aquela voz do peso mesmo, sabe? De tipo... Chama você para o chão e fala, olha, volta, porque aqui é o seu lugar... Aqui é onde você tem verdade, é aqui onde o seu banjo é curado. Então, eu coloco a minha mãe, mas eu diria que é a voz de mais velhos, né? Eu gosto muito de ouvir os mais velhos. A próxima seria qual voz feminina é o seu guia, que aí já é a sua mãe. Juntou. E o que pode, Kari, calar a sua voz? Ai, calar a minha voz. Estratégia. Acho que só estratégia de saúde. Sim. Estratégia de entender o quanto que o silêncio fala naquele momento. Tem muitos momentos que o silêncio fala muito, né? Com certeza. Estratégia de sobrevivência, né? Às vezes eu recebo um bocado de vídeo de pessoal mandando eu comentar a morte de gente de facção. Eu falo, não, isso é estratégia de sobrevivência. Olha como a sociedade tá, vou ficar falando dessas coisas, não dá, né? Tenho família aí na cidade, todo mês estou em Salvador, então tenho que me preservar. Então, acho que estratégia, né? A estratégia, ela me faz me colocar em uma condição de silêncio, em um silêncio que também é pedagógico e um silêncio que é de autocuidado também. Você vê muito foda a sua resposta, porque vai para um lugar que traz toda a sua vivência, a sua história, tudo que você já passou, tá nessa fala. Sim.
Diferente também, né? Muito diferente de todo mundo, né? De tudo que a gente pensar. já ouviu nessa resposta. Porque é um quadro que a gente faz todo Sim. episódio. Então, as respostas quando a gente ouve, vai, tipo, abrindo um negócio assim na gente, tipo, cara, ninguém nunca foi pra esse lado. Uma intelectual diferentona. Uma intelectual. Bárbara Carine, meus amores, pra vocês. Karen, muito obrigada pela presença. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por ter dado essa aula fora da sua escola e fora da sua rede. Quem quiser procurar Bárbara Carine nas redes sociais, uma intelectual diferentona, pode ir Exato. lá que Por vocês favor. vão amar acompanhar essa mulher. Karen, Minha obrigada, gente, viu? obrigada demais, obrigada demais. Uma honra. Ai, Ju, Obrigada. Sigam firmes com esse projeto. É muito necessária a nossa voz. É, né? A gente com precisa certeza. ecoar cada vez mais. Obrigada. Obrigada. Até Beijo, mais. gente! Beijo.